Queridos, eu quero continuar a nossa pregação no tema segredos para termos atitudes vencedoras, baseado em Romanos capítulo 8, versículo 37 e Efésios capítulo 1, versículo 3. Nós já vimos falando sobre as atitudes, amém? O que é atitude? É postura, é o teu comportamento, é a tua forma de agir. E falei sobre identificar as atitudes de crise. Eu falei no primeiro vídeo as atitudes de crise, sei que você já viu, e agora eu quero falar sobre as atitudes vencedoras, para que você possa identificar as atitudes vencedoras. Primeira atitude, que ele sabe o que é a paciência. E quero te lembrar que a paciência é um fruto do Espírito. A segunda coisa é a obediência, queridos. Quando nós obedecemos, nós atraímos bênção para nós. A terceira coisa é a coragem. Aleluia. A gente lembra vários personagens da palavra de Deus sobre coragem, não é verdade? Gideão, em meio àquela crise, ele tomou coragem e foi, lutou contra os midianitas com apenas 300 pessoas, né? A gente sabe que Abraão, ele obedeceu ao Senhor e levou o seu filho Isaac para ser crucificado, para ser sacrificado, né? E a paciência, né? Nós sabemos que a paciência ela gera bênção em nossas vidas. E se você perceber essas três atitudes vencedoras, elas vêm no oposto das três atitudes de crise, né? Que é a ansiedade, a desobediência e o medo. Amém, queridos? E o quarto ponto da atitude vencedora que você pode identificar é a tua língua, a minha língua, os nossos lábios. Sabe por quê, queridos? Porque nós temos praticamente duas portas de entrada no nosso corpo, né? Os nossos ouvidos e a nossa visão. Então, tudo que você vê, tudo que você ouve, essas informações, elas vão para o teu cérebro, né? Elas ficam na tua mente e você pode armazenar, sabe aonde? No teu coração, na verdade. Ela fica lá guardada, né? No subconsciente, mas basicamente a Bíblia diz que fica no nosso coração. E a Bíblia também diz assim, queridos, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes, as saídas da vida. E Jesus diz que o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai, porque o que sai procede da onde? Do coração. E eu pergunto a você, o que você tem escutado? O que você tem visto? A fé, ela vem pelo ouvir, queridos. Ouvir a palavra de Deus. Mas também a incredulidade também vem pelo ouvir. E nesse tempo que a gente está passando, né? Essa crise do coronavírus, e você vê que a maioria das emissoras falando só sobre esse assunto, trazendo pânico, medo, ansiedade para a população e principalmente para os idosos, queridos. A gente não vê uma palavra de ânimo, não vê uma palavra de esperança, queridos. E aí você só vai falar o quê? Medo, frustração, ansiedade, preocupação. E não é isso que diz a Bíblia, não é isso que a Bíblia ensina. Jesus disse que nós não podemos andar preocupados, não podemos andar solícitos, não podemos andar ansiosos. E a Bíblia diz que nós temos que confiar no Senhor de todo o nosso coração. Confia no Senhor de todo o nosso coração e não confies no teu próprio entendimento, queridos. Aleluia. E eu quero declarar que o teu coração está cheio da palavra de Deus. Sabe para quê? Para que a tua língua, para que os teus lábios professem, falem da palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela vai falar sobre paciência, ela vai falar sobre obediência, ela vai falar sobre coragem. Aleluia. Queridos, agora eu consigo identificar basicamente as atitudes de crise e as atitudes de vitória. Aleluia, daqueles que são mais do que vencedores. Qual é o resultado quando eu pratico essas atitudes de vitória? Primeira coisa, em meio à crise, eu tenho uma nova visão. Aleluia. Em meio à crise, ter visão de que na crise sempre há oportunidades. Todos sabem que aquele gigante Golias, ele estava infligindo o povo de Israel, estava falando palavras de baixo calão para o povo de Israel, estava denegrindo a imagem do nosso Deus.
amém? E o povo estava com medo, principalmente o rei Saul. Mas Davi, queridos, ele conhecia a Deus. Davi era obediente a Deus, e no tempo certo Deus começou a mostrar Davi, a levantar Davi, a engrandecer o nome de Davi, queridos. Por quê? Porque Davi era um homem de coragem. Todos sabem que Davi, ele lutou com o leão, lutou com o urso, e a partir que ele foi lutar com Golias, ele sabia qual era a oportunidade que ele teria. Sabe o que era, queridos? Ele não ia mais pagar impostos, nem ele, nem a família dele. E também ele casaria com a filha do rei, que naquela época era uma grande honra, queridos. Um homem casasse com a filha do rei, era meio passo para um futuro reinado, queridos. Então Davi pegou essa oportunidade, agarrou com unhas e dentes, confiando em Deus, ele foi vitorioso. Por quê? Visão em meio à crise. Segunda coisa, ter ousadia. As pessoas que têm atitude de vencedoras, queridos, eles são ousados, e a Bíblia diz que Deus não nos deu o espírito de temor, Deus não nos deu o espírito de medo, Deus não nos deu o espírito, queridos, de temor, não, Ele nos deu o espírito de coragem, o espírito de intrepidez, de ousadia, sabe, queridos, para enfrentar, para avançar, para atingir níveis maiores. Aleluia. Josué fez isso, queridos. Deus disse: a partir de agora, Josué, eu vou te honrar. Aleluia. Josué foi ousado, queridos. Gideão foi ousado. Aleluia. Davi foi ousado. Aleluia. Terceira coisa, queridos, atitudes vencedoras. É que quando você é submisso à sua liderança, aleluia, você é abençoado. Você sabe que Josué foi submisso a Moisés, Eliseu foi submisso a Elias, e foram grandes homens de Deus, aleluia. Sabe por quê? Porque submissão gera bênção, submissão gera bênção na tua vida, prosperidade na tua vida. Pode ser em qualquer lugar que você estiver, queridos. Se for de obedecer a um patrão, a um empresário, a um líder eclesiástico, a um líder político, se for uma pessoa que você vê que é uma pessoa que procura andar de forma correta, queridos, obedeça, seja submisso. Se for um prefeito, se for um vereador, se for um presidente, se for um senador, se for um deputado, queridos, é claro que você não vai compactuar com os erros dele, mas você tem que saber que eles são autoridade. Enquanto essas autoridades que Deus permitiu que eles estivessem lá não afligir a lei de Deus, a palavra de Deus, você tem que obedecer. Está lá em Romanos capítulo 13, versículo 1, para que você possa ser abençoado. A quarta coisa, queridos, atitudes vencedoras, sabe o que é? É ter alegria, porque em meio à crise, quem tem alegria é feliz, aleluia. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Como é que eu me fortaleço no Senhor, queridos? Sendo alegre, porque a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força, e a alegria é um fruto do Espírito, como também a paciência, aleluia. E para finalizar, ter fé, queridos, em meio à crise, porque é ela que vence o mundo, é ela que nós combatemos para que o diabo não venha tomar de nós. É essa fé que vence o mundo, queridos. Essa fé que Deus colocou no teu coração, no meu coração, para vencer este mundo, porque nós já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Fica com essa palavra, queridos, medita, aleluia, em nome de Jesus. Deus te abençoe, aleluia.